nossos esforços provaram que não são suficientes. Pela tua palavra nós entendemos que somos incapazes de prover qualquer meio de salvação em nós próprios. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, que não se importou com a dor, que não se importou com as injúrias, que não se importou com a humilhação, aceitando, Senhor, morrer em nosso lugar, para que tenhamos vida e vida em abundância, para que tenhamos perdão incondicional, para que sejamos santificados e purificados de toda injustiça. Oh Deus, pedimos que nos ajudem a vivermos em novidade de vida, segundo o Espírito que habita em nós, que nos ajuda a reconhecê-lo e clamá-lo, Abba Pai. E assim, Deus nosso Pai, nos abençoe. Queremos ouvir a Tua palavra. Mais uma vez entendemos que há um problema em nós, mas a Tua palavra é santa, justa e pura para dar entendimento, para dar direção. Mas nós às vezes a pervertemos, porque não há capacidades em nós, quer para fazer o que a Tua palavra diz, tanto como para dizer plenamente a verdade expressa na Tua palavra. Senhor, use todos os meios à Sua disposição para que a Tua palavra chegue plenamente ao Teu povo. E assim encontremos edificação, encontremos instrução para a vida. Às vezes, nós nos recusamos de ouvir a Tua palavra, porque os nossos desejos são outros, querem ouvir outra coisa e não dão espaço para ouvir a Tua palavra. Senhor, remova tudo que bloqueia a nossa mente, tudo que interfere no nosso coração, tudo que traz desejos desordenados, que nos tiram o prazer de ouvir a Tua palavra em nós. Senhor, tão somente fala a Tua palavra para a Tua igreja e abençoa-nos para o louvor do Teu nome. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, estamos confiantes agora e para sempre. Amém. Sejam todos bem-vindos. Eu sei que muita gente está cansada, alguns nem puderam chegar por causa do esforço do dia de ontem. Mesmo assim, Deus permitiu você e eu estarmos aqui hoje. E nesse tempo vamos partilhar a palavra de Deus, que está em Atos, no capítulo 2. Vamos ver os versículos 42 ao versículo 47. Queremos refletir sobre as características de uma igreja conectada com Deus. As características de uma igreja conectada com Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e
e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isto acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Assim diz a palavra do Senhor. O primeiro anúncio de Jesus Cristo sobre a sua igreja, em Mateus, no capítulo 16, ele menciona aquilo que seria a principal característica de sua igreja, que seria a qualidade que essa mesma igreja refletiria no meio onde estivesse. Ao mesmo tempo que Jesus afirma os meios na qual essa igreja seria estabelecida, que essa igreja seria fundamentada na base de uma rocha eterna, que seria construída por pedras por cima dela, e a consistência dessa igreja jamais alguma outra força seria suficiente para destruí-la. Por isso Jesus, falando com Pedro, dizia que tu és Pedro, e sobre esta igreja, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Apesar de muitos terem entendido que Jesus estava a refletir de Pedro como fundamento da igreja, mas nós vemos com clareza quando Jesus diz, tenta destacar o lugar de Pedro em relação a si mesmo, a Jesus Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele mesmo, Jesus, seria o meio na qual a sua igreja seria edificada. Portanto, toda igreja que se torna igreja tem seu fundamento em Cristo Jesus. A fonte que alimenta a igreja provém de próprio Cristo, que a fundação, tal como um edifício, ela é fortalecida pela fundação. A igreja só existe e é sustentável quando Cristo se torna a base da sua existência. Portanto, tudo que a igreja pode fazer para se tornar igreja deve provir a partir do próprio Cristo. E nós estamos a ver, se calhar, o lançamento da primeira pedra ou a primeira obra de infraestrutura na construção da igreja que Jesus havia arquitetado quando falou com seus discípulos. Depois da promessa do Espírito Santo se cumprir nos discípulos no dia de Pentecostes, e a pedra que se tornou parte da construção, que era Pedro, juntou para si várias pedras nesse novo edifício que Cristo havia anunciado. Quando de repente algumas pessoas murmuravam sobre os discípulos do que estava acontecendo naquele dia, e Pedro se levantou e disse: varões, não é o que vocês pensam estar a acontecer sobre nós. Não estamos de maneira alguma embriagados, mas aquele Jesus que vocês mataram e sepultamos, este mesmo é quem opera o que vocês estão a ver em nós. Porque havendo prometido a descida do Espírito Santo sobre nós, hoje é o cumprimento. E essa promessa é para vocês e vossos filhos, mas só isso irá acontecer quando vocês se arrependerem e se conformarem à sua própria imagem e semelhança. Quando todos, de forma unânime, ouviram o sermão, perguntaram: varões e irmãos, o que nós vamos fazer? Esta foi o
o único apelo que Pedro fez: arrependam-se e convertam-se dos vossos maus caminhos e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que nós hoje recebemos será a vossa porção, o Espírito Santo. A Bíblia diz que 3.000 almas se converteram e foram batizados naquele dia. E se juntaram aos 120 que se reuniam no templo do Senhor. E é aqui nós agora onde começamos a ver com clareza como a igreja começa a experimentar o seu estilo de vida, começa a ter expressão no mundo, começa a dar o seu reflexo na vida. A igreja que Jesus determinou que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre ela. Como é que essa igreja se caracterizou? E como nós provamos que as referências dessa igreja são o reflexo de uma igreja conectada com Deus, fundamentada na rocha de Cristo. É quando essa mesma igreja busca viver de acordo com as instruções de Cristo. Quando observo nesses versículos, a primeira característica que eu vejo de uma igreja conectada com Deus é uma igreja perseverante no ensino da palavra de Deus. Uma igreja que preserva a doutrina de Cristo. A Bíblia diz que todos os dias perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era essa doutrina dos apóstolos? Aqui pode-se entender que a igreja todos os dias perseveravam na doutrina que era ensinada pelos apóstolos e não necessariamente na doutrina dos apóstolos. Não é no ensino a respeito dos apóstolos em que a igreja perseverava, mas no ensino que era proferido pelos apóstolos. E a igreja todos os dias estava junta para aprender. Lembrem-se que em Mateus, no capítulo 28, versículo 18, Jesus, quando dá a missão aos seus discípulos, a primeira coisa que Jesus diz é que eles deviam ir pregar o Evangelho, batizando os que criam e ensinando aqueles que fossem crer. Os discípulos foram leais à instrução do seu mestre, dedicando-se ao ensino da palavra de Deus. É isso que João, em 1 João, no capítulo 1, versículo de 1 a versículo 3, o João diz que aquilo que nós ouvimos, que nós vimos e que nós contemplamos, a palavra da vida, isso nós testemunhamos. O ensino dos apóstolos estava baseado na sua experiência com Cristo. O ensino dos apóstolos estava sustentada na palavra de Cristo. Qual era então o propósito dos apóstolos ao ensinar a doutrina de Cristo Jesus? Eles queriam estabelecer o padrão de Cristo na vida da igreja. A vida da igreja que Cristo desejou que se tornasse. A Bíblia diz que eles eram perseverantes. A expressão perseverar é a capacidade de continuar, mesmo havendo possibilidade de dificuldades nesse percurso.
Mesmo havendo situações que nos impossibilitem de fazer alguma coisa, nós somos perseverantes, continuamos, somos persistentes. A igreja persistia na instrução dos apóstolos. Por que a palavra de Deus se torna importante na vida da igreja? E até eu digo que se há alguma coisa que se pode aprender na igreja, é a palavra de Deus, mais do que qualquer outra coisa. Irmãos, a única dificuldade que nós temos é conhecer a Deus e como nós nos relacionamos com Ele. Muita coisa nós sabemos. E não precisa que seja na igreja onde nós aprendemos a fazer. Todos nós aprendemos a orar. Quando de alguma maneira até vamos debaixo daquela árvore com nossa farinha e galinha e começamos a dizer aquilo que dizemos para os nossos antepassados. Em outras palavras, nós estamos a orar. Também, algumas pessoas, quando estão grossas, o que lhe dá vontade de fazer é cantar. Então, de alguma forma, há muita coisa que sabemos, sem precisar de estar na igreja. Mas se há alguma coisa que nós precisamos aprender estando na igreja, é a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus é a fonte da nossa fé. Quando nós lemos em Romanos capítulo 10, versículo 17, a Bíblia mostra que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Nunca lembram esses versículos? Nunca nós teremos a capacidade de crer em algo que nós não ouvimos e nem conhecemos. A palavra de Deus é a fonte que nos traz convicção e entendimento do que Deus é, ou a nossa necessidade por Deus. Daí que o ensino da palavra de Deus é fundamental. O salmista considera a palavra de Deus como o alimento. E ela é doce como o mel. A satisfação espiritual do crente é suprida pela palavra de Deus. O consolo do coração do crente é mediado pela palavra de Deus. A alegria do crente é perfeitamente nutrido pela palavra de Deus. A esperança do crente consiste no entendimento das riquezas que esperam ao crente, ou que o crente espera no porvir. Não temos como ser perseverantes na nossa fé se nós não nos nutrimos da palavra de Deus. Aliás, se estamos reunidos em nome de Deus, não há outra coisa que nós deveríamos fazer além de aprendermos a palavra de Deus. O que nos torna cristãos é a palavra de Deus, na qual, ouvindo e crendo, nós somos adotados para filhos pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma igreja fundamentada em Cristo, ela continua a se nutrir de Cristo. O que seria a palavra de Deus? Quando nós lemos em João 1:1, o apóstolo João
ele mostra que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo é Deus. E esse verbo se fez carne e habitou entre nós. O João nos mostra que Jesus é a palavra personificada. Quando Cristo veio nascer, ele se transformou da palavra numa palavra viva, física, que habitou entre nós. A palavra de Deus é Cristo. Significa que tudo que se pode ensinar e dizer na igreja é sobre Cristo. Infelizmente, hoje parece que relegamos esta tarefa para segundo plano. Procuramos satisfazer emoções. Procuramos estar a substituir o lugar que a palavra de Deus tem para a igreja. Quando atraímos a atenção dos crentes para nós mesmos. Em que de alguma maneira as igrejas são conhecidas pelos nossos próprios nomes, do que por aquele que é cabeça sobre ela. A igreja falha no seu propósito quando ela desconhece os princípios da sua fé. Quando ela desconhece os fundamentos da sua existência, que é Cristo. Quando ela desconhece a base da sua fé, que é Cristo. Quando ela desiste de aprender sobre aquele que é a fonte da sua existência. Nós vimos aqui que a igreja perseverava. Significa que haviam razões suficientes para as pessoas não se disporem a aprender da palavra de Deus. Havia razões suficientes para os apóstolos não se dedicarem ao ensino da palavra de Deus. Porque tinham que cuidar dos membros. Esta foi a razão. Quando houve problemas entre os judeus e gentios na distribuição de alimentos, os discípulos acharam necessário delegar as funções de suprir as necessidades físicas dos crentes e eles simplesmente se aplicarem no ensino da palavra de Deus. Porque eles sabiam que o fundamento, a essência da igreja era Cristo. E Cristo devia ser conhecido por todos. Quando uma igreja falha no ensino, no estudo da palavra de Deus, ela falhou a sua posição em Cristo Jesus. A igreja conectada com Deus, ela se alimenta da fonte de sua existência, que é Cristo. A palavra de Deus, ela é essencial para a igreja, para o ensino da igreja, porque ela é fonte do conhecimento sobre Deus. Jesus anuncia a existência da igreja quebrando todos os princípios da religião judaica, mediada pelos homens. E agora Jesus está dizendo: eu vou edificar a minha igreja em que as portas do inferno não iriam prevalecer. E a principal característica dessa igreja é que cada membro dessa igreja ele teria um contato permanente e contínuo com a fonte da sua existência. Essa igreja, cada membro teria um relacionamento direto com Deus. E quando nós conhecemos as Escrituras, que é o meio pelo qual Deus
se revela ao homem. Hoje o homem não depende de quem já sonhou, de quem já teve visão para comunicar o desejo de Deus para o nosso coração, para a nossa vida. Hoje não dependemos do sacerdote para mediar a nossa relação com Deus. Deus se expôs através da sua palavra, para que por ela conhecemos a Deus a quem servimos, para por ela nós conhecermos a Deus a quem nós devemos nos relacionar, para que, tendo esse entendimento, vivamos de acordo à vontade de Deus. Por isso Jesus estava falando com os judeus em João 8:32, que vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos uma igreja hoje dependente do que se diz, como aprendíamos aqui. Nós crescemos com não toque isto, não faça aquilo, não faça aquilo. E de alguma maneira, nós nos preservamos quando os outros estão perto de nós. Porque o nosso cristianismo é vigiado. Quando não há um relacionamento com Deus, o nosso cristianismo sobrevive na vigilância dos outros. E não na nossa posição em relação a Deus. Quando nós conhecemos a verdade sobre Deus, nós entendemos a perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus torna-se a luz para o nosso caminho, como o salmista disse. A palavra de Deus torna a direção para o nosso caminho. A palavra de Deus torna a verdade sobre tudo o que é dito em nossa vida. Nós vivemos pela palavra de Deus e não pela palavra dos homens. Nós, pela palavra de Deus, aprendemos a viver para Deus. Quando nós nos dedicamos, quando nós nos aplicamos a aprender a palavra de Deus, é aqui onde Deus é revelado de forma particular nas nossas vidas. E assim nós aprendemos a nos relacionar com Deus. O conhecimento sobre Deus é vida, é viver sobre Deus. Uma igreja conectada com Deus, ela sabe que não há nenhum princípio que rege a sua vida além dos princípios de Deus para as suas vidas. Irmãos, a palavra de Deus é fundamental, seu ensino e seu aprendizado, porque ela é a fonte na qual nós servimos a Deus. Não temos como servir a Deus se nós não conhecemos a forma correta de servir esse Deus e de como esse Deus é servido. É por isso que nós, quando olhamos a igreja primitiva, cada um estava disposto a fazer qualquer coisa para nutrir e suprir o corpo de Cristo que compunha a igreja. Cada membro sabia o seu papel no corpo de Cristo. O reflexo disso, nós vemos uma agitação de serviço no meio da igreja, em que cada um zelava pelas necessidades dos outros, cada um não media esforço de fazer o que devia por fazer para cuidar dos outros, porque havia pleno entendimento da palavra de Deus nas suas vidas. Irmãos,
Se nós queremos nos tornar realmente uma igreja, a única coisa que nós temos e precisamos de fazer é nos aplicarmos à palavra de Deus, na confiança de que Deus nos dará entendimento para viver de acordo com a palavra de Deus. O salmista dizia: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Não temos como viver uma vida de santidade se não somos confrontados pela palavra de Deus sobre o que devemos e não devemos fazer na nossa vida. É pela palavra de Deus. Como aprendíamos aqui, que a nossa carne, por natureza, tem desejos desordenados. Mas a palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, nos ajuda a não fazer aquilo que o nosso corpo deseja fazer e satisfazer. Pela palavra de Deus, nós recebemos as promessas de Deus. Irmãos, um dos pilares, uma das características de uma igreja cristã, de uma igreja conectada com Deus, é quando essa igreja ela se aplica com alegria, com persistência, com reverência à palavra de Deus. A consequência disso, nós vemos no versículo seguinte, que em cada alma havia temor. Em cada alma, pelo entendimento que havia sobre a palavra de Deus, sobre a natureza de Deus, isso fez com que toda a igreja tivesse temor sobre Deus. Hoje nós não temos temor a Deus, tememos mais a homens do que a Deus. Hoje em dia nós procuramos satisfazer as pessoas do que a Deus, por falta de entendimento da palavra de Deus. Por isso o salmista diz que, olha, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quando nós conhecemos a Deus plenamente, aí nós tememos e reverenciá-lo. Por mais que as pessoas ensinem coisas que parecem verdade, se nós conhecemos a verdade, não estaremos presos nas mentiras e falsas doutrinas dos homens. A igreja existe para se instruir na doutrina da palavra de Deus. O outro aspecto que nós vemos, a outra característica, é que essa igreja perseverava na comunhão. A comunhão é fundamental para uma família, para uma sociedade e para todas as pessoas que têm um acordo comum para viverem ou terem objetivos e propósitos. Mas a comunhão, nós temos que entender que ela realça na essência o fundamento da igreja. Se nós voltarmos em João capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, o desejo do coração de Jesus sobre a sua igreja é que essa igreja, Jesus queria que ela fosse uma, assim como Jesus era um com o Pai. E essa oração Jesus não fez só apenas aos discípulos, mas ele disse: não oro só por estes, mas para aqueles que hão de crer. Quem são estes? Nós que cremos hoje no nome do Senhor Jesus Cristo. A comunhão da igreja é o reflexo da unidade divina. Se nós somos membros do corpo de Cristo, como Paulo disse, cada um de nós apenas é um membro. É uma partícula no corpo de Cristo
que sem a existência da outra partícula no corpo, você se torna inútil. Todos nós, cada um de nós, é relevante na constituição da igreja. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, trata desse assunto da unidade da igreja, mostrando que cada um de nós somos membro no corpo de Cristo. E dessa forma não há razões de disputa entre nós. Paulo deixa claro que ninguém ocupa o espaço de ninguém no corpo de Cristo. Ninguém ocupa o lugar de ninguém na igreja. Cada um de nós é uma peça particular no corpo de Cristo, para desempenhar um papel fundamental. Irmãos, a comunhão, ela existe sim na diversidade. A comunhão é um exercício do amor de Deus em nossas vidas. Hoje a igreja se arruína por falta da comunhão. Hoje a igreja desestabiliza-se por falta da comunhão. Somos irmãos, rimos juntos, até nos batemos irmão, mas no fundo do nosso coração temos mágoas uns dos outros. O desejo de Cristo sobre a sua igreja era que todos nós fôssemos um nele. Como é que nós vivemos como uma igreja? As nossas igrejas, é notável ver partidos entre nós. Será que assim podemos afirmar que nós somos uma igreja da qual Deus, Cristo, deseja ou desejou? Porque ele diz que as portas do inferno não iriam prevalecer. Quando nós permitimos lutas entre nós, quando nós permitimos ódio entre nós, quando nós permitimos qualquer situação que nos distancie um do outro, significa haver uma invasão das portas do inferno sobre a igreja. E aí Jesus dizia que um reino dividido entre si, esse reino não subsistirá. E como nós pensamos que somos uma igreja e que vamos sobreviver como uma igreja quando vivemos na base de intrigas entre nós? A Bíblia nos mostra que aqueles que creram em Jesus eram um. Eles viviam em comunhão nos seus relacionamentos. É daí que Paulo diz que, olha, se algum de vocês for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o com o espírito de mansidão. Nós existimos para nos apoiar um do outro nessa jornada de fé em Cristo Jesus. É que realmente nessa jornada vamos caindo, vamos desfalecendo, mas nós precisamos do apoio um do outro. É aqui onde se reflete o espírito de comunhão entre nós. A nossa comunhão é em Cristo Jesus. A nossa comunhão está firmada nas promessas de Cristo. Todos nós somos filhos de Deus e nós todos queremos herdar o reino de Deus. E não vamos permitir deixar de lado aqueles que caminham conosco nessa jornada de fé. E nunca vamos escandalizar ninguém que está nessa jornada de fé. Uma igreja conectada em Deus, ela vive na comunhão dos crentes. E eles perseveravam na comunhão. E a igreja não só perseverava,
na doutrina dos apóstolos, nessa perseverava na comunhão, mas também eles perseveravam no partir do pão. Nós vemos aqui o suprimento das necessidades. Eu observo, a Bíblia diz que partiam o pão de casa em casa. Aqui vejo o princípio da hospitalidade. E esse elemento, as Escrituras nos mostram que nós devemos ser hospitaleiros. É o que nós lemos em Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Peço se alguém achar, possa ler. Hebreus, capítulo 13, versículo 2. A Bíblia diz: não negligenciem a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. A igreja primitiva tinha portas abertas para todas as pessoas. A igreja primitiva, na sua comunhão, eles supriam as necessidades uns dos outros. Irmãos, o nosso maior problema hoje é que o que importa é eu estar bem. Se o outro está mal, o problema é dele. E por isso, nós vivemos em acepção de pessoas. E onde há acepção de pessoas, não há reflexo da comunhão. O partir do pão, de casa em casa, é uma extensão da comunhão dos crentes. E nós vamos ver que essa extensão da comunhão era com Deus. O partir do pão, a comunhão na Santa Ceia da igreja, e também eles partilhavam as suas refeições. É assim como as Escrituras nos mostram, no versículo 40 e... no versículo 46, que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria. Enquanto celebravam a sua comunhão com Cristo, partindo o pão na Santa Ceia, eles partiam na sua hospitalidade os meios que cada um tinha. Hoje, quando alguém vem na minha casa, eu começo a ver o arroz que tem no meu saco. E, desculpa lá, as pessoas andam de qualquer maneira sem avisar, e só para me desfalcarem. Não é? Hoje nós, quando provemos mantimento, limitamos a nós mesmos, porque perdemos o princípio da hospitalidade na nossa relação com irmãos. Mas a igreja primitiva refletia em ações essa comunhão que tinham, partilhando aquilo que eles tinham. E a consequência disso, aqueles que tinham propriedades faziam o quê? Vendiam as suas propriedades e vinham fazer o quê? Distribuir de acordo com as necessidades. Quem hoje sente pela necessidade do outro? Irmãos, uma igreja conectada em Deus, ela não negligencia a hospitalidade. Supra as necessidades dos outros. Sente quando os outros choram. Aquilo que Paulo disse: chorai com os que choram. Finalmente, uma igreja conectada a Deus, ela persevera nas orações. Irmãos, se nós olharmos em toda a história da igreja primitiva, com todas as dificuldades que circundavam a igreja primitiva, eu acredito que se fosse no nosso contexto, muitos de nós já teríamos desistido. A igreja foi assolada por ser condenada à morte. Era perseguida.
por conta da sua fé. Eram aprisionadas. Mas toda vez que a igreja percebeu que seus membros estavam no cativeiro, o que a igreja fazia? Ela se reunia para orar. A primeira vez vemos quando Pedro e João foram presos. A igreja foi comunicada. E ela assentou-se e ela orou. E disseram: Senhor, veja as suas ameaças. Hoje a nossa maior preocupação é orar pelas minhas necessidades. Nós não estamos preocupados com os problemas da igreja. Nós temos muito pouco tempo para orar para a vida da igreja, mais do que nós vivemos para dizer muitas coisas que não edificam. Mas também não temos como orar se nós não tivermos o fundamento básico, que é a palavra de Deus. A igreja primitiva tinha motivação para orar porque ela já tinha aprendido que ela não dependia de si mesma. A fonte que sustentava a igreja era do próprio Deus e não havia um outro recurso para sua sobrevivência se ela não se voltasse para Deus, o dono da igreja. Hoje, porque nós somos os patronos da igreja, é que decidimos como a igreja deve viver, é que orientamos como a igreja deve estar, não nos preocupamos em conduzir a igreja para a oração. Irmãos, os problemas, as dificuldades da vida da igreja, só Deus pode resolver e mais ninguém. Uma igreja conectada em Deus, ela reconhece a fonte da sua força. Irmãos, com isso eu gostaria de apelar a toda a igreja que nós precisamos de voltar aos fundamentos da igreja. Dedicarmos-nos ao ensino e aprendizagem da palavra de Deus. Dedicarmos à comunhão dos irmãos, suprindo as necessidades uns dos outros. Precisamos de nos colocar diante de Deus, buscando nossa dependência em Deus. Porque só Deus pode suprir as nossas necessidades. Aliás, não existe nenhuma oração que pode ser respondida diante de Deus se ela não for feita na base da palavra de Deus. É isso que Jesus disse. Se a minha palavra estiver em vós, pedireis qualquer coisa, vos será feito. Tudo que vocês pedirem diante de Deus, será feito. A condição é que se a minha palavra estiver em vocês. Deus não ignora a sua própria palavra dirigida a Ele. Podemos dizer muitas coisas e ficarmos frustrados sem resposta. Mas a oração feita na base da palavra de Deus, ela tem resposta. Porque é a palavra de Deus. Vamos tomar este tempo para orar. Quero convidar o pastor para nos conduzir.